Olá, boa tarde. Eu trabalho com satélites, como foi dito, mas na verdade foi sempre no campo que me senti mais em casa, mais à vontade. E quando comecei a trabalhar no Lago Runim, nos anos peruanos, encontrei uma região lindíssima, elevada altitude, uma biodiversidade riquíssima, muitos recursos e também comunidades que nos recebem de uma forma muito calorosa. No entanto, ou até aqui tudo bem, não podia pedir melhor, mas esta é também uma região que é afetada por conflitos de interesses muito profundos, que por vezes se tornam mesmo violentos. E muitas vezes estes conflitos têm origem na escassez de dados, escassez de informação, que poderia permitir uma tomada de decisão mais informada, mais transparente e mais inclusiva, que gerasse valor para todos os intervenientes. E esta não é uma realidade exclusiva desta região. No entanto, para mim, na altura, era uma realidade nova, que vinha de uma região rica em dados e que tem o privilégio de ter um fluxo de informação bastante simples, tal como acontece aqui na Europa ou na América do Norte. No entanto, também é verdade que a natureza pode roubar-nos desta riqueza de dados em minutos. Sismos, tempestades e outros eventos extremos podem, de facto, eliminar a infraestrutura que temos no terreno que serve para mantermos as populações informadas e também seguras. Quando o furacão Maria chegou a Porto Rico, destruiu, com a força dos ventos, os radares meteorológicos que aí se encontravam. Isso fez com que ficássemos com uma vulnerabilidade decorrente da falta de dados que nos permitem acompanhar, de certa forma, monitorizar os eventos extremos que aí acontecem. No entanto, em muitas regiões do mundo, essa carência de dados é crónica, é permanente. E basta lembrar que todas as estações meteorológicas do mundo podem ser reunidas em 2 campos de basquetebol. 2 campos de basquetebol são suficientes para colocar todas as estações meteorológicas do mundo. Ao mesmo tempo, os modelos meteorológicos, que servem para nos dizer como será o tempo na próxima semana, ou, por exemplo, se teremos que nos preparar para um evento extremo, também têm a tendência a funcionar pior no chamado sul global, uma vez que nessas regiões temos a tal escassez de informação. E quando falamos de escassez de dados, estamos a falar de oportunidades perdidas. Estamos a falar de valor que não é criado ou que é mesmo destruído. Não podemos tomar decisões informadas, nem ser transparentes na sua comunicação com o público, se não tivermos esses dados, essa informação. No entanto, muitas vezes o problema não está na inexistência de dados. Está sim nos silos, nas barreiras que políticas e infraestruturas acabam por criar. Estamos, no fundo, a perder oportunidades e a perder tempo. E isso é algo que nós não podemos fazer. Por exemplo, em 2020, e de acordo com as Nações Unidas, 920 milhões de crianças viveram em contexto de escassez de água potável. Ora, 920 milhões de crianças corresponde a 40% das crianças do mundo, grosso modo. E o que é mais dramático é que esta situação vai apenas agravar-se, com o acentuar das alterações climáticas e um ciclo da água que é cada vez mais errático. Ao mesmo tempo, em muitas destas regiões, a escassez de dados está a exacerbar a escassez de recursos, uma vez que, sem esses dados, não podemos estudar, conhecer melhor estes recursos preciosos para a sociedade, nem tampouco podemos gerir as infraestruturas necessárias para os explorar. Mas nem tudo é mau. Nós temos ferramentas absolutamente incríveis para poder resolver estes problemas. Uma dessas ferramentas são os satélites, que estudam, monitorizam em tempo real todo o planeta e os recursos críticos de que precisamos. Nós conseguimos observar qualquer fenómeno extremo em qualquer ponto do mundo. Seguramente haverá entre muitos satélites que temos em órbita que será capaz de observar aquilo que nós precisamos. Nunca tivemos, como hoje, uma capacidade
para monitorizar o território como temos agora, seja terra, oceanos ou atmosfera. Nós podemos obter imagens com um elevado detalhe de qualquer parte do mundo, podemos quantificar a chuva e a neve que está a cair, podemos saber qual a velocidade do vento das tempestades no Atlântico. Mas podemos também detectar as fontes de metano, as fontes poluentes que muitas indústrias estão a libertar. São soluções destas, pragmáticas, que nós precisamos, porque o planeta está efetivamente a mudar. E estas soluções devem assentar num trabalho colaborativo em que ouvimos os parceiros, a sociedade, a indústria, de forma a ir ao encontro dos problemas reais. Não precisamos de continuar a inventar problemas para justificar investimentos, enquanto deixamos os desafios críticos que afetam as nossas sociedades por resolver. Está a ser feito um trabalho incrível neste sentido, mas há ainda muitas barreiras que temos que derrubar para explorar a observação da Terra por satélites no seu máximo potencial. Uma dessas barreiras é a dita soberania na observação da Terra. Embora seja compreensível que nações e alianças tenham as suas capacidades próprias e independentes de observação da Terra, eu concordo com essa visão, temos assistido a um enorme duplicar de recursos por inúmeros países e organizações. Ao mesmo tempo, e aparentemente de forma contraditória, há cada vez mais uma incerteza na continuidade de acesso e acesso livre a dados que são absolutamente fundamentais para, por exemplo, resolvermos aqueles problemas da escassez da água. A continuidade de acesso a dados livres e a existência de missões públicas que os garantam são fundamentais para termos soluções estáveis e que possam ir ao encontro das necessidades efetivas das populações. Os privados também têm encontrado problemas. Se olharmos para as empresas cotadas em bolsa, vemos que nos últimos 2 anos as empresas tecnológicas têm genericamente crescido. No entanto, quando olhamos para as empresas ou para as principais empresas de observação da Terra, que têm os seus próprios satélites, vemos que elas têm perdido valor. Isto deve-se a 2 fatores. Por um lado, uma incapacidade de ir ao encontro das expectativas do mercado. E por outro, uma incapacidade de desenvolver soluções pragmáticas e que permitam alargar a base de clientes que poderiam sustentar estes negócios. No entanto, se desenvolvermos aplicações viáveis e realistas, pragmáticas e que vão ao encontro dos diferentes setores de atividade, seja o setor público, privado, vamos seguramente conseguir inverter esta situação. E vamos parar um momento. Quando pensamos na Estação Espacial Internacional, no CERN, mesmo em programas de observação da Terra aqui na Europa, ou no programa Artemis, que nos vai levar à Lua muito em breve, vemos uma capacidade enorme de mobilização de recursos de inúmeros países. Estes países não o estão a fazer por acaso, estão a fazê-lo para resolver ou para ir ao encontro de objetivos comuns ou complementares. É possível, portanto, a colaboração internacional. E esta colaboração tem inspirado soluções baseadas em tecnologia de ponta, absolutamente incríveis, e que têm levado ao desenvolvimento de benefícios bastante significativos para toda a humanidade. A questão é, será que conseguimos transferir as lições aprendidas nestes grandes programas para a observação da Terra? Eu creio que sim. Nenhuma das soluções poderia passar, ou deveria talvez passar, pela criação de um sistema global de satélites. Um sistema que responda aos desafios nos domínios civis mais críticos e que dê a continuidade nas observações que é necessária para podermos ter soluções estáveis e que vão ao encontro das necessidades das populações, dos países, das empresas e das organizações da sociedade civil. Precisamos de um sistema que nos ajude a proteger a vida humana, a parar a degradação ambiental e a acelerar a adaptação e o combate às alterações climáticas. Precisamos, portanto, de um sistema ao serviço do desenvolvimento sustentável e que não esteja tão exposto aos ciclos políticos ou orçamentais de um único país ou bloco. Este sistema deveria existir em 4 pilares, ou estar assente em 4 pilares fundamentais. Por um lado, uma infraestrutura
e governança não só partilhada, mas distribuída, para garantir que é um sistema que efetivamente pertence à humanidade. Os dados devem ser abertos e, ao serem abertos, permitirem que os utilizadores se possam focar naquilo que é importante, que é o desenvolvimento de soluções, mas soluções pragmáticas. E, por fim, precisamos de os capacitar, não só nos grandes centros, não só nos países que já têm tradição nestas tecnologias, mas um pouco por todo o mundo, pois só assim vamos aumentar a representatividade e a autonomia científica e tecnológica necessária para termos soluções locais e independentes. Só assim conseguimos fazer do mundo, de Aveiro até ao Alto dos Andes, uma região rica em dados, homogénea e com a capacidade de dar aos decisores a possibilidade de tomarem decisões informadas, transparentes e tendo por base dados estáveis e com qualidade. Nós temos a capacidade tecnológica para o fazer. Temos também a disponibilidade orçamental para o fazer. Seria apenas necessário repensar ou realinhar as estratégias que temos para investir no espaço. Falta o quê? Falta a vontade e uma decisão comum das democracias globais. Nós, efetivamente, podemos pensar em todos os benefícios societais, tecnológicos, científicos que um sistema desta natureza poderia ter. Mas é verdade que vivemos também num mundo cada vez mais perigoso, de conflito, de tensões políticas, sociais, de emergência climática. E, portanto, é importante termos canais de comunicação. E os programas espaciais têm, historicamente, permitido que os canais de comunicação, até entre potências rivais, se mantenham. Não vão resolver as disputas, nem vão magicamente solucionar todos os problemas. Mas os canais de comunicação permitem evitar a escalada de conflitos e podem, eventualmente, até permitir que se encontrem soluções para os problemas comuns que afetam todos os países. Assim, eu deixo-vos o desafio de abraçar esta abertura de portas e de abraçar a diplomacia científica, não só no espaço, mas em terra, nos oceanos, em todos os domínios da atividade. Pois, como dizia John Goodenough, Prémio Nobel da Química, nós devemos competir contra problemas, não contra pessoas. Obrigado.